Continuando nossa lista dos melhores jogos já lançados de PlayStation 2, e agora é a nata da nata, até o top 1. Vamos ver? Outro jogo excelente e que ele é bem cinematográfico, porque você tem aí uma narrativa super interessante, uma pegada assim de um filme de ação mesmo, é o Max Payne 2, The Fall of Max Payne, da Rockstar Games. Então é um jogo de 2003 e ele é um jogo de ação, é um jogo de tiro de terceira pessoa, mas ele também é conhecido pelo bullet time, ou seja, por esses momentos aí de câmera lenta, principalmente de momentos de ação que você controla o Max Payne em uma jornada de vingança e de redenção. Falando em bullet time, não poderia deixar de mencionar o Enter the Matrix, que é um jogo de 2003, e eu sempre fui alucinado por Matrix. Tudo que saía relacionado ao Matrix eu tinha que consumir. E esse jogo aqui, ele tá aqui porque ele é bom. Ele é um ótimo jogo que tem uma jogabilidade excelente de tiro, de combate e de você ativar também esse bullet time, e você pode escolher entre dois personagens, ou a Niobe ou Ghost, e aí você tem uma missão para ajudar a resistência. Essa história, ela é integrada, ela é como se fosse uma adição aos eventos que acontecem no Matrix Reloaded. E também interessante é um outro jogo de Matrix, que é Path of Neo, e você nesse controlava o Neo, né, ao contrário de Enter the Matrix. 12ª colocação nós temos Spider-Man 2 da Activision, jogo de 2004, de ação e de aventura. E aqui o Spider-Man 2, ele é inspirado no filme Spider-Man 2. E aí você tá no papel do Peter Parker e você tá ali em Nova York, balançando na teia, com aquela jogabilidade excelente de todos os jogos do Spider-Man até aqui. Para mim, os melhores Homem-Aranha são esses Homem-Aranhas aqui, né? O 1, 2 e o 3 do Tobey Maguire. 11ª colocação, Prince of Persia, The Sands of Time, da Ubisoft, jogo de 2003. Foi um dos maiores sucessos de jogos de ação e de plataforma e introduziu um conceito muito legal que eu gosto muito em qualquer obra de entretenimento, é a questão da manipulação do tempo. Você voltava no tempo para reverter os erros, você usava esse recurso, essa habilidade para explorar esse mundo e resolver esses enigmas e ter as batalhas. Então era um jogo bem interessante, bem difícil também, né? Você tinha ali que pensar bastante para jogar, mas com certeza foi um jogo bem marcante. Está chegando aqui na 10ª colocação, mas eu acho que está no momento bom de você apoiar esse canal aqui, de você curtir se você estiver gostando e de você se inscrever se você não tiver o feito. Continuando então a nossa super lista. 10º lugar nós temos Kingdom Hearts, é um jogo incrível da Square Enix e, claro, com a interação nos estúdios Disney, jogo de 2002, e é um jogo de RPG, mas aqui não é um RPG de turno como o Dragon Quest, é um RPG de ação, que é um estilo que muito me agrada. Ele tem uma mistura bem ousada de personagens da Square Enix e os personagens da Disney. Então, Kingdom Hearts, você controla o Sora e você tem ajuda aí de personagens como o Mickey, como o Pateta, como o Pato Donald, e você explora mundos que são baseados nos filmes da Disney. Esse jogo aqui, ele é muito bonito mesmo, assim, os gráficos, a história. Você se encanta a cada minuto. Todos os jogos que eu já joguei de Kingdom Hearts são muito bons, inclusive os dos portáteis, né? Então, vale muito a pena aqui e eu acho que esse jogo foi um marco. Em nono lugar, Silent Hill 2. Inclusive, saiu um remake recentemente do Silent Hill 2, né? Um jogo da Konami de 2001, um jogo de survival e de terror, e ele é considerado um dos melhores jogos de terror psicológico. Então, Silent Hill 2 conta a história do James Sunderland, que viaja para a cidade de Silent Hill após receber uma carta da esposa que faleceu. Ele é famoso pela própria história também, porque você acaba se envolvendo bastante, e ele é famoso pela atmosfera que ele cria, que dá bastante medo, né? Que tem esse enredo profundo que você acaba se conectando bastante. Então, Silent Hill é um jogaço. Aqui eu vou fazer uma menção honrosa para um jogo de terror também muito legal, que é o Alone in the Dark: The New Nightmare.
É um jogo que vale a pena você conferir também. Em oitavo lugar, Final Fantasy X, da Square Enix, um jogo de 2001, um jogo de RPG, é um jogo que me marcou muito. Fora os RPGs clássicos, que eu já comentei aqui no canal, mas esse, ele me marcou pela história. Nós temos um jogo bem bonito em relação a gráficos, em relação aos filmes que passam. Eu ficava maravilhado olhando. E ele foi marcante também porque foi o primeiro jogo de Final Fantasy que foi dublado. Você tem ali vozes, não só as pessoas grunhindo e tem uma legenda ali, não, mas as pessoas falavam aqui no Final Fantasy X. E é uma história realmente que é bem legal, assim, você tem um mundo todo novo sendo retratado ali, que é o Spira, né? E aí você tem o Tidus e a Yuna e juntos você tem que salvar esse mundo. É um jogo bem influente, bem interessante, Final Fantasy X, e a sua continuação também é muito boa. Em sétimo lugar, Devil May Cry 3. Esse aqui eu era simplesmente apaixonado por esse jogo, por esse estilo de jogo, né, de hack and slash. É um jogo da Capcom. Capcom sabe fazer jogo assim, né? Sabe fazer jogo rápido, jogo dinâmico, com uma boa jogabilidade. E o Devil May Cry 3 é isso. Você tem o Dante, personagem super famoso, que é um caçador de demônios, e é um dos jogos mais aclamados da época. Por essa jogabilidade de você conseguir desferir os golpes nos inimigos, né, corpo a corpo, e você também poder atirar com pistolas ou com armas a longa distância. Você pode fazer combos combinando os dois movimentos. Você vai pegando as gemas, pegando artefatos, você vai melhorando o personagem, melhorando as habilidades, melhorando as armas. Todos os jogos que eu joguei de Devil May Cry, sem exceção, são excelentes. Esse aqui não é diferente. Resident Evil 4 é um jogo da Capcom de 2005. É um jogo de ação, de survival, de horror. E ele é um jogo que eu acho que revolucionou a série de Resident Evil. Você segue o Leon, que é o mesmo protagonista do Resident Evil 2, e aqui ele tem a missão de resgatar a filha do presidente dos Estados Unidos, enquanto enfrenta uma ameaça viral que todo mundo conhece. Então esse jogo ele é conhecido por sua mudança no estilo de jogabilidade, e inclusive na perspectiva da câmera. Eu acho que essa mudança ela foi bem vantajosa para a série. Eu acho que ajudou bastante na jogabilidade. Você consegue também acertar tiros mais precisos, e nada é mais satisfatório do que você estourar a cabeça de um zumbi. Caramba, isso era sensacional. Resident Evil 4, na minha opinião, tá no top 3 dos melhores jogos já lançados de Resident Evil. Em quinto lugar, nós já estamos aqui no top 5, hein? E o top 5 é um jogo que é uma obra de arte, uma obra-prima, que é o Metal Gear Solid 3 Snake Eater. O Metal Gear Solid 3 é o melhor jogo de espionagem, de stealth que você vai encontrar. O 2, ele é maravilhoso, mas o 3, ele é muito bom. Eu zerei várias vezes esse jogo. Então você tem o Snake na época da Guerra Fria, em cenários isolados na floresta, né, e combates táticos. A história é bem interessante e eu diria que é bem imersivo mesmo. Outro jogaço é o Black, da Electronic Arts, de 2006. É um jogo de tiro em primeira pessoa, e quem diria que eu fosse colocar aqui no top 5 um jogo de tiro de primeira pessoa, que não é um estilo que eu jogo tanto hoje em dia. Tem também uma jogabilidade cinematográfica, os gráficos são impressionantes. Você tem a melhor jogabilidade de jogo de tiro que eu experimentei até hoje. Você tem armas diversas, um gameplay bem intenso, né? Tiroteios bem épicos. E você tem também a própria dinâmica de você atirar com duas armas. Então, cada arma você apertava um botão diferente atrás. Você segurava dois revólveres e você apertava o botão direito e atirava com a arma direita. Apertava o esquerdo, você atirava com a arma esquerda. Era bem legal mesmo, Black, e eu joguei bastante. Em terceiro lugar, nós temos o grandioso, famoso GTA. E aqui eu aglutinei o GTA San Andreas e o GTA Vice City, que são os melhores GTAs do PlayStation 2, na minha opinião. Esse jogo foi uma febre, é uma febre até hoje. Até hoje as pessoas jogam esses jogos aqui. O Vice City, ele tem essa pegada praiana, né? Esse estilo bem legal. Mas eu confesso que eu prefiro o San Andreas, porque ele dá uma expandida no mundo. A história eu acho também mais interessante. E pra quem não sabe, GTA, ele é um jogo da Rockstar, né, Games, e ele é um jogo de mundo aberto, né,
a gente pode dizer assim, né? Que você tem que explorar o mapa e nesse mapa você tem que se deslocar para ir para as missões. E se você não quiser fazer missão nenhuma, você pode tacar o terror na cidade e fugir da polícia. Mas GTA é isso, é uma sensação de você não ter limites, de você fazer o que você quiser ali. O gráfico em si não é o seu ponto forte, pelo menos esses do PlayStation 2. Mas o que vale mesmo é a jogabilidade, que é insana. Eu vou trazer aqui duas menções honrosas, que são jogos um pouco de mundo aberto também. Eu iria dizer um jogo aqui do Scarface, não sei se vocês conhecem, que é um jogo de mundo aberto, que é bem parecido com GTA, mas com essa temática de Scarface. Mas eu não vou trazer esse não, eu vou trazer o jogo dos Simpsons, que é The Simpsons Hit and Run, que é um jogo muito parecido com GTA também em relação à jogabilidade, mas que acontece ali no universo dos Simpsons. E ele é um jogo super divertido. E aqui eu já acho os gráficos bonitos porque ele é desenho, né? E desenho não tem muito erro, ele não tenta ser realista. E é um Simpsons com GTA, uma junção que dificilmente isso daria errado. E um jogo também que ele era um jogo de mundo aberto era o Bully, né? O Bully era um jogo que se passava ali numa escola e você controlava um aluno que tinha que ir atrás, né? Que se vingar dos valentões. Não era um jogo que eu jogava tanto, meu irmão jogava bastante, mas é um jogo muito famoso e as pessoas reconhecem ele bastante, gostam muito dele, então por isso que eu fiz essa menção honrosa aqui. Em segundo lugar, e muita gente colocaria esse jogo até em primeiro lugar, é God of War. E aí eu aglutinei também o God of War 1 e o God of War 2. É um jogo da Sony mesmo. O 1 foi lançado em 2005 e o 2 em 2007. É um jogo de ação, de aventura e de hack and slash. Nele você controla o Kratos, que é um guerreiro espartano e que tem uma treta com os deuses do Olimpo. Nele você tem combates assim viscerais. Eu acho que os combates é o ponto chave, principal, atrativo desse jogo, são os combates e como você realiza esses combates, né, a própria jogabilidade dele. Você tem puzzles também, né, alguns quebra-cabeças e você tem um tema que é muito interessante, que é a mitologia grega. Aqui foi a primeira vez que ele apareceu e ele apareceu para ficar, porque até hoje saem jogos de God of War e eles têm até que se reinventar, né, porque em um certo momento, especificamente no 3, o Kratos, ele praticamente mata todos os deuses do Olimpo. E aí eles estão tendo que migrar agora para outras mitologias, né? Para nórdica, que no Ragnarok, por exemplo, foi essa temática, né? É um jogo que é apaixonante, tem essa dinâmica interessante nas batalhas, a própria história é interessante, é um personagem que é icônico. E em primeiro lugar, nosso campeão de hoje é o incrível Shadow of the Colossus. Jogo da Sony também, de 2005, um jogo de ação, de aventura. E ele é um dos jogos mais aclamados da história. É um jogo atemporal. Tem um personagem que ele se chama Vander, para dar essa ideia, né, de que é alguém que vaga por esse mundo. E você tá num mundo e ele é bastante solitário. Você tem longos campos que você anda de cavalo, você tem cenários grandes, mas você tá sozinho. É um jogo épico, ele é imersivo, ele é emocional, ele tem, eu diria que até um clima melancólico. Sem falar nas lutas com os colossos. Você tinha que escalar eles, acertar em lugares específicos. Era mágico. A gente fecha esse vídeo com chave de ouro e eu quero ouvir de você se eu deixei de mencionar algum jogo que você gosta muito nessas duas partes. Deixa aí nos comentários e até o próximo vídeo.